assim, eu estava até comentando com o pastor Anderson. Eu falei para ele, nossa, tem um tempinho já que eu não prego, né? E eu falei para ele, eu tinha comentado esses dias, eu falei assim, nossa, a outra vez que eu fui ministrar a palavra, o Senhor me deu várias palavras. E aí eu peguei e falei para o pastor, falei assim, eu vou ler. E aí o Senhor, né, já faz, já. Só que não é assim. É do jeito dele e da maneira dele. Não é da minha maneira. E até quando eu estava em outro ministério, eu comentei aqui. Eu tinha um caderninho que eu marcava as pregações. E quando eu vim para cá, eu falei para o pastor, falei assim, pastor, o Senhor falou para mim, eu procurei o caderno e o Senhor falou, um tempo novo. É um tempo novo neste lugar. Amém? Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Salmos 42. Salmos 42. Como a corça anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? De dia e de noite, a alegria tem sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o teu Deus, o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, com tanto alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa, porque você está abatida, ó minha alma, porque está tão triste. Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e Deus meu. E essa palavra é uma palavra que fala muito de uma pessoa quando ela está triste, né? E muitas vezes nós ficamos tristes e nós não falamos para nós mesmos, Senhor, a minha alma, não estou bem. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Eu durante um tempo, eu falava para o pastor Anderson, a gente ficou um tempo em casa e depois a gente começou a procurar um lugar, até que a gente viu a rocha, né? Estamos aqui para a glória de Deus, amém? E assim, esse tempo que nós ficamos em casa, eu falava para o meu esposo, quando é que eu vou louvar? Quando é que eu vou fazer o que eu fazia? Quando é que vai acontecer? E eu falava para mim mesmo, eu acho que de mim não tem mais nada, não vai sair mais nada. E ali o Senhor sempre falando para mim, que é Ele que faz as coisas, não sou eu. E quando eu cheguei neste lugar, me senti assim acolhida, porque começamos a ver o meu esposo trabalhando, eu comecei a trabalhar também na obra, e assim o Senhor foi fazendo, e ali começou, sabe, aquela dúvida que a gente tem, né? Porque nós somos seres humanos. E se eu perguntar para vocês quantas pessoas, quantos que estão aqui, não já se abateram, não já perguntaram para o Senhor, Senhor, o que é que tem acontecido? Vem tanta tristeza, vem tanta angústia muitas vezes, tentando assim nos tirar do foco, tentando nos tirar da presença do Senhor. Mas nós temos que o quê? Prestar atenção em Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem, sabe, a providência, é Ele que cuida das nossas vidas. Mas para isso nós temos que o quê? Buscá-lo. Porque muitas vezes nós estamos abatidos e nós fazemos o quê? Vamos falar para pessoas que não devemos falar. E aí onde entro, que nós temos que o quê? Aqui mesmo fala que o salmista ele fez o quê? Ele falou, por que eu me abato? Porque abate a minha alma. Então assim,
nós temos que perguntar para nós mesmos. Eu comentei essa semana com o pastor. Essa semana foi uma semana bem assim, intensa, né, amor? Foi uma semana bem complicada. Mas assim, e eu falei para ele, eu durante muito tempo perdi minha mãe, tem 3 anos. E eu durante muito tempo eu falava para o Senhor, por quê? Porque é tão difícil, né? Nós somos egoístas. Mesmo a pessoa estando doente, nós queremos que ela esteja ali com a gente. E não é dessa forma que o Senhor ele age. Muitas vezes através de uma enfermidade ele nos traz de volta para a casa do Pai. Muitas vezes através de uma enfermidade ou dele levar, né? O Senhor ele faz com que nós chegamos mais na presença dele. E foi assim que aconteceu comigo. Então assim, minha mãe ficou doente, foi questão de 2 meses e meio. O Senhor levou. E eu falava para o pastor Anderson que eu não aceitava. Eu não aceitava dela ter ido, eu não aceitava dela ter ido nova, eu não aceitava dela ter ficado doente, eu não aceitava. E quem sou eu para aceitar? E essa semana o Senhor me passou assim, sabe, no funil, sabe, passou assim, porque quando é a mãe da gente, quando é filho, parente assim mais próximo, é complicado. E ali o Senhor começou a falar para mim, sabe, começa a falar de uma forma diferente. Tudo é meu, é eu que faço. E ali eu estava muito abatida. Eu comentei com o pastor, depois que eu perdi minha mãe, eu mudei muito o meu jeito. Eu não sou muito de chorar mais. Eu era chorona, né, amor? Fiquei mais fechada. Então assim, e não é assim que o Senhor quer que eu seja. O Senhor quer que eu volte a ser chorona assim. O Senhor quer que eu volte, sabe, com o jeito que antes era, né? E às vezes você fica ali, sabe, tipo guardando sentimentos. E isso acaba não fluindo. E eu falei pro Senhor, muda isso. Começa a mudar, sabe, de uma forma diferente. Porque o pastor Anderson teve uma empresa que ele trabalhou, ele passou muito mal. E ele me ligou falando para mim, porque o que falaram para ele é que ele já ia, vamos falar assim, bater as botinas, né? E aí eu peguei e eu estava no trabalho. Nessa época eu trabalhava numa escola. Eu saí da escola e eu fui orando até o hospital. E pedindo e na minha cabeça eu falava assim, mãe, não deixa, mãe, não leva meu marido. Eu falava assim, como se a minha mãe, sabe, assim, tivesse algum poder, sabe? Não é dessa forma. E ali eu falava, sabe, mãe, não leva meu marido. Mãe, me ajuda, me dá força, mãe, me dá força. E eu orava também falando, Senhor, me dá força, toca na minha vida, Senhor, muda, né? Senhor, toca. E ali, na hora que eu entrei naquele hospital, que eu vi ele, que ele foi internado no outro dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, quem teve alta? O pastor. Isso é porque ia morrer. E você vê como que Deus faz as coisas, né? O Senhor, ele é lindo. Então assim, e eu tinha essa mania de conversar, não conversar, mas tipo, toda vez que eu estava em casa eu falava, mãe, se a senhora estivesse aqui a gente estaria tomando um café, sabe, aquela coisa meio, né? E ali eu comecei a falar pro pastor, eu falei, eu vejo isso como, essa semana a gente sentou e conversou, e eu falei para ele, eu vejo isso como algo errado, porque eu não posso falar, né, com uma pessoa que já se foi, né? E ali eu falava para ele, eu falava, por mais que a minha mãe dói demais, mas tem que, né, liberar, né? Você tem que ali, sabe, se soltar. E ali eu creio em nome de Jesus, essa semana tenho me sentido mais tranquila, tenho me sentido mais leve, tenho aquietado a minha alma, sabe? O que tem sido muito bom para mim, porque só quem perde sabe como que é perder uma mãe que você vê todo dia, ou um filho que você vê todo dia, alguém que você ama, que você está ali todo dia prestando, sabe, um bem, fazendo algo para aquela pessoa. Só quem perde sabe. Amém? Vamos voltar aqui. E ali, quando eu pedi para o Senhor, eu falei para o Senhor tirar isso, sabe, tirar esse sentimento, eu chorei muito, chorei de soluçar mesmo. E eu falei para o pastor, eu falei, não, vou começar a mudar meu jeito de pensar, meu jeito de falar, meu jeito de orar, meu jeito de buscar.
né? Porque não é, como eu falei, não é do meu jeito. As coisas não são feitas para mim, é feita para Ele. Amém? E aqui, ó. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, Deus. Amém? E quando nós falamos de corça, nós temos que, quando fala que ela busca por água, fala que ela tem ela consegue sentir cheiro, né? E ali a nossa alma também tem que ser assim, sabe, por Deus. Nós temos que sentir aquela vontade de estar buscando cada vez mais e mais. Amém? Glórias a ti, Jesus. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Quando nós vemos essa palavra, essa parte, muitas vezes nós estamos entristecidos, nós não achamos que vamos conseguir estar adorando, estar louvando, estar na presença dEle. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele nos puxa, sabe? Da tristeza, Ele nos puxa ali, sabe? Do buraco mesmo, né? E Ele nos puxa assim pela mão. Mas para isso, eu e você, nós temos que querer. Nós temos que querer estar na presença dEle. Porque essa semana passada eu estava assistindo uma pregação do nosso pastor Fred. E ele falava assim que muitos têm vindo à casa do Senhor como se fosse um clube. E não é clube. A casa do Senhor, ela vai além. A casa do Senhor é a casa do Pai. E nós temos que vir aqui para adorá-lo. Não vir aqui como se fosse um shopping, né? E assim, sabe, tudo que nós formos fazer na casa do Senhor, nós temos que fazer com dedicação, com amor, porque é para Ele. Amém? Glórias a ti, Jesus. Aleluias. Vamos em Salmos não, Mateus 8. Amém? Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vai lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre à minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo está curado. Sei disso, porque estou sobre a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venha, e eles vêm. E se digo a meus escravos: fazem isso, eles fazem. Até aqui. E quando esse homem vai ali para pedir para o Senhor, para Ele curar, né? É algo que é tremendo. Quantas vezes eu e você, nós viemos à casa do Senhor, nós oramos, nós buscamos para nós. Mas nós não buscamos e não pedimos por alguém que está enfermo, por alguém que está precisando. Eu lembro que, acho que tem uns 8 anos, eu caí da escada da minha casa. E abriu minha cabeça. Eu caí e foi um tombo muito feio. E nós estávamos vindo da oração. E ali eu fiquei internada, aconteceu muitas coisas. E o médico falava assim que eu não iria mais andar. E aí eu fiquei internada, tudo. O pastor continuou cuidando da igreja, continuou ali, né, fazendo a obra. E um dia uma pastora foi e falou para ele: vai lá, põe a mão na cabeça da sua esposa e ora, porque Deus vai colocar tudo no lugar.
E assim ele fez. E quando eu fui passar no médico novamente, o médico falou assim, o médico abriu, né, a porta e falou assim, pode buscar a Érica, né? Aí eu falei, sou eu. Aí ele, não, pode buscar, né, para a maca, nem entrar. Aí eu falei, não estou te entendendo, doutor. Aí ele falou assim, não, aqui está marcado que caiu, que teve trauma. E foi explicando. E ali ele pegou e falou assim, pode, né, trazer, a porta já está aberta, pode trazer a Érica. Eu falei, não, sou eu. Eu tive que mostrar meu RG, porque ele não acreditou que era eu. Então assim, o Senhor, ele faz milagres, ele opera. E através do quê? De uma busca, né? Muitas vezes eu estava em casa e ele estava ali no culto. Mas ele foi buscar, ele foi orar e ele foi ali pedir para o Senhor tá, né, curando, tá tocando, né, na minha vida. E ali o Senhor, ele fez. E é dessa forma que nós temos que fazer. Nós temos que buscar uns pelos outros, não somente para si. Porque a palavra do Senhor também, vamos lá, peraí. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Mateus 7:12. Em todas as coisas façam aos outros o que desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Amém? E assim, nós temos que fazer pelo próximo tudo que nós queríamos que fizessem por nós. Seja uma oração, seja falar de Jesus, né? Eu falo que eu tenho o hábito de onde eu vou, eu sempre estou falando dele, porque às vezes a gente se sente falho, às vezes a gente vê uma pessoa necessitada, alguém precisando de uma oração, precisando de uma palavra, e muitas vezes nós até sentimos, né? Eu sou muito assim aqui. Eu até falei isso pro pastor esses dias, pastor Anderson. Eu sou muito assim, eu fico ali no fundo, aí eu vou orando, o Senhor fala para mim, vai lá e fala. Aí eu falo pro Senhor, Senhor, confirma, porque, né, eu não vou falar, né, da carne, né? E aí o Senhor fala para mim, vai lá. Aí eu vou ali e falo. A pessoa, geralmente ela fala, eu estava orando por isso, ou estava acontecendo isso. E o Senhor, ele é grandioso para ele fazer. Ele faz tudo na hora dele e não é na nossa. Amém? Nós temos que apenas estar buscando um pouco mais, orando um pouco mais, descendo cada vez mais a casa do oleiro. Amém? Porque é como eu sempre falo, a vida do cristão é o que o pastor estava falando. A vida do cristão não é fácil. É muitas lutas, é muitas guerras, são muitas enfermidades, mas contudo, não podemos largar esse Deus. Não podemos, sabe, esquecer tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu tenho o hábito de falar para o pastor Anderson, falo assim, se eu fosse fazer um livro, eu teria que fazer a parte 1, a parte 2, a parte 3, sabe? Porque já aconteceram tantas coisas nas nossas vidas, sabe? Muitas coisas aconteceram. E assim, hoje, às vezes você fica pensando, nossa, está acontecendo isso, tá difícil para mim, eu estou fraco na fé, eu não estou conseguindo buscar, eu não estou conseguindo orar, eu não consigo estar na presença do Senhor, e você não entende por quê. Aí mais para frente você vai entender o que foi que você errou, o que é que você deixou de fazer. E muitas coisas na minha vida aconteceram lá e que eu estou começando a entender agora. Então assim, não é no nosso tempo, é no tempo dele, na hora dele, é ele que faz todas as coisas. Amém? Glórias a ti, Jesus. Então assim, irmãos, não esqueçam não, de quando você vier à casa do Senhor, pedir, sabe, falar para o Senhor, Senhor,
eu estou aqui pelo meu vizinho que está enfermo. Eu estou aqui, sabe, pelaquela minha vizinha. Eu estou aqui pelo meu filho. Eu estou aqui, sabe, pela minha mãe, pelo meu pai, sabe? E ir lá e botar a sua mão, sabe? Porque o Senhor, Ele te usa neste lugar. Ele te usa, sabe? Através da sua vida vai acontecer milagres lá, aonde você for. Mas para isso você tem que o quê? Buscar. Você tem que estar na casa do Senhor. Estar buscando cada vez mais e mais a presença dEle. Eu sempre falo, né, que eu peço muito para o Senhor me esvaziar em cada instante, em tudo que eu for fazer. Eu tenho um hábito, assim que eu acordo, eu já falo para o Senhor: Senhor, me esvazia. Senhor, não quero que, sabe assim, que nada suba. Já falei aqui que uma vez eu preguei numa igreja, e a igreja tinha pouquinhas pessoas. E na segunda, e o pastor chamou, né? O pastor falou assim: na segunda reunião você vai pregar também. No caso, né? Na outra quarta-feira, que eu cuidava dos cultos de quarta. E na quarta-feira lotou. Tinha vereador até. E aí, chegou na hora de pregar, o Senhor, eu me achando, né? E o Senhor falou assim para mim: não é assim. Não é assim que eu faço. E o Senhor não permitiu. E aí eu falei para o pastor, pastor, não vou pregar, não vou fazer. E ali ele, meio sem graça, foi lá, pregou tudo, foi bênção. Mas assim, e depois eu li um livro do Benny Hinn, que ele fala sobre isso. Que ele fala que uma vez ele subiu para pregar, foi tranquilo, foi bênção. E na segunda reunião, na hora que ele viu aquela multidão, aí ele subiu já, sabe? E o Senhor travou ele ali em cima. Não ia nem para frente, nem para trás. Não conseguia nem falar. Então, assim, é dessa forma que o Senhor, Ele faz. Porque nós temos que nos esvaziar na presença dEle. Nós temos que pedir para o Senhor, sabe, tomar a nossa boca. Para o Senhor tomar, sabe, o nosso corpo. Para o Senhor cuidar mesmo, sabe, tomar conta de nós. E eu estava falando para o pastor. Falei: pastor, hoje tem um povo, né? Glória a Deus, amém? E eu falei para ele, tem um tempinho já, né? A outra vez que eu preguei tinha pouquinhas pessoas. E a gente treme na presença do Senhor. E eu não tenho vergonha de falar, não. Eu tremo mesmo, porque o Senhor, Ele é meu Pai. Tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém? Glórias a Ti, Jesus. Eu queria estar pedindo para vocês, quem está precisando, sabe, de algo, sentiu no coração de estar vindo aqui à frente, nós vamos estar orando. Amém?